E aí, pessoal, tudo na paz? Professor Matheus aqui com mais uma questão do Enem 2025, né? Questão 144 do caderno verde. Vamos lá para a resolução, gente? Olha só. Uma fábrica utilizou uma impressora 3D para produzir o protótipo de uma peça. O protótipo tem a forma de um poliedro convexo, obtido pela justa posição de dois sólidos distintos. Um com a forma de um prisma hexagonal regular reto e o outro com a forma de um tronco de pirâmide hexagonal reta. A base maior do tronco de pirâmide coincide com uma das bases do prisma. Após a impressão do protótipo, ele foi encaminhado para o setor de customização, para a realização da pintura de sua superfície. O critério definido para a realização da pintura considera que faces congruentes entre si devem ser pintadas com uma mesma cor, e faces não congruentes entre si devem apresentar cores distintas. Qual é a quantidade de cores utilizadas para pintar o protótipo? Gente, é o seguinte, essa questão a gente vai ter que ir lá na definição, né, dos sólidos prisma, né, dos prismas, e também dos troncos de pirâmides, né? Então, troncos. E aqui, gente, é o seguinte. Os prismas, eles são sólidos formados por duas bases, né, paralelas. Então aqui, ó, e essas bases paralelas, elas precisam ser iguais. Então aqui vamos tomar um prisma de base quadrada, né? O que acontece, gente? Essa base aqui é um quadrado, ou seja, nós temos aqui um tipo de polígono, né? E essas faces laterais, como essa base é um quadrado, essas faces laterais vão ser retângulos iguais. Então, observa aqui, gente, nós temos, nesse prisma, duas faces iguais, né? Que vão ser os dois quadrados, né? Um aqui em cima e um lá embaixo. E nós temos 4 vezes esses retângulos laterais acontecendo, né? Então, observa que, ao todo, aqui nesse prisma de base quadrada, nós vamos ter, ao todo, 6 faces. 2 quadradas e 4 retangulares. Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Agora vamos imaginar o tronco, e aí para facilitar aqui, um tronco de base quadrada, tá, gente? Então tá aqui, ó. Essa aqui é a superior, aí nós vamos descer para cá, nós vamos ter mais ou menos isso acontecendo, tá? Ficou um pouquinho feio, mas é de coração, gente. Então tá aqui, ó. Observem só, pessoal. Nesse tronco aqui, nós vamos ter necessariamente 3 tipos de faces. É um tronco de base quadrada. Então, aqui, ó. Aqui nós vamos ter um quadradinho, tá? Com um Qzinho minúsculo, um quadradinho. Aqui embaixo, nós vamos ter um quadradão, com um Q maiúsculo. E aqui ao lado, gente, nós vamos ter 4 trapézios, tá? Então, aqui, ó, trapézios. Né, 4 faces trapezoidais. Então aqui, ó, observem só. Nós vamos ter uma vez, né, uma face que vai ser a face quadrada menor, uma face que vai ser a quadrada maior, e aqui nós vamos ter 4 trapézios laterais. Qual que é a lógica aqui, gente? A lógica é que esse prisma e esse tronco vão ter bases hexagonais. Então, olha, aqui nós vamos ter, ó, ao invés de ser um quadrado, nós vamos ter duas faces no prisma, né, que vão ser hexágonos. Então, aqui, ó, hexágonos 2 vezes. E aqui, o que é que vai mudar, gente? É que ao invés dessas faces retangulares laterais, ao invés delas se repetirem 4 vezes, elas vão se repetir 6 vezes. Então tá aí, ó. Agora, aqui no tronco eu vou ter um hexágonozinho menor, tá? Que vai se repetir uma vez. Um hexágonozão maior, que vai se repetir uma vez. E aqui nós vamos ter 6 trapézios, ou seja, os trapézios vão se repetir 6 vezes. Então, olha, agora vamos começar a idealizar aqui uma coisa. Nós sabemos que
a base maior do tronco de pirâmide coincide com uma das faces do prisma. Então, gente, essa face maior aqui, ó, que é o hexágono maior, vai coincidir com uma das bases do prisma. Então, elas vão ser uma só. E aqui, gente, também, né, eles vão estar sobrepostos, né? Então, isso para nossa análise não vai interferir, tá bom? E agora a gente vai para o gabarito. Porque, olha só, quantas faces diferentes nós temos? Então, ó, nós temos as 6 faces retangulares, as 6 faces trapezoidais, uma face hexagonal grande, tá? Uma face hexagonal grande, e uma face hexagonal, aqui ó, hexagonalzinho, né? Pequena, tá? Então, ao todo, nós vamos precisar de quantas cores? Vamos lá? Deixa eu colocar em vermelho. Olha, uma cor para cá, tá? Ó. Deixa eu pegar uma outra cor, na verdade, para auxiliar o processo. Vamos lá, de roxo. Nós vamos ter uma cor para cá, né? Então, duas cores para cá. Então, aqui, ó, 2. Aí nós vamos ter mais uma cor para cá, 3. E para finalizar, uma cor para cá. 4 cores diferentes, que é justamente o nosso gabarito. Beleza, pessoal? Deu para entender? Bem, tirando esse desenhozinho aqui meio ruim, né, mas de coração, espero que tenha entendido, gente, gostado da resolução, tá? Tentei visualizar com vocês aqui o problema, entender os sólidos. Eu acho que esse aqui é a parte importante, a gente entender essa construção e entender essa resolução dessa questão. Galera, é isso, tamo junto, deixa o like aí, manda essa questão para um colega que queira, né, entender essa questão dos prismas, dos troncos, ou seja, desses sólidos geométricos. E no mais, pessoal, é isso, até a próxima resolução. Valeu!